pode ver, de onde querer ver, Duve, Diário de uma Vida Elétrica, mais uma vez aqui para você. Hoje, com uma boa referência do nosso setor, do mercado elétrico, uma pessoa que a gente conversou há pouco ali no making off, de fato tem uma história de vida elétrica e na experiência de empresas e de estudos também nessa área da energia. Tenho comigo aqui Glauco Santos, que é hoje diretor comercial na Eugin, uma empresa referência no nosso setor. Mas antes disso, o Glauco vai contar aqui a história dele. Glauco, obrigado por estar conosco. Uma excelente oportunidade. Eu que agradeço. Contar um pouquinho, né? Sem dúvida, vamos conversar aí um pouquinho. Uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar um pouquinho, né, sobre esse setor que a gente está mergulhado, que a gente gosta muito, muito entusiasmado. Então vai ser uma satisfação muito grande a gente poder conversar. E pela conversa que a gente teve ali no famoso making off ali, é uma história, um diário de uma vida elétrica, né? Sem dúvida. Voltando aí um pouco e talvez já começando, perdão, a nossa conversa, o Glauco é de Santo André? Isso aí. Se eu guardei bem a história toda, né? Exato. Mas desde sempre, né? Porque eu falo que os entrevistados, quando passam por aqui, né, eu pergunto para eles muitas vezes assim, em que momento você encontrou com a energia, com a história elétrica, e muitas vezes vão caminhando no seu trabalho profissional, na sua história, e aí em algum momento encontra o setor elétrico. Eu acho que no teu caso não, né? No teu caso já foi um norte, uma referência familiar. Exato. E aí você foi para estudar um pouco sobre eletricidade, né? Como é que foi isso? Exato. Eu acho que tem essa similaridade, né, Crispim, da vida elétrica. A vida elétrica sempre esteve no meu roteiro. Uhum. Então, desde, vamos dizer, da adolescência, né, podendo avaliar algumas referências, e principalmente uma referência familiar, que já era engenheiro eletricista, que já atuava na área. Então, eu olhando ali, né, o meu futuro, aonde, né, trilhar o meu caminho profissional, tive uma boa referência e já iniciei até no período estudantil ali do colégio, um colégio técnico, né, na região mesmo do ABC, com um curso técnico, né, focado em eletroeletrônica. Então, já iniciei desde esse momento ali com 15, 16 anos de idade, os estudos da área elétrica. E aí depois continuei, né, esse interesse, e só reforçando, fui para engenharia elétrica. Então depois mais 5 anos de estudo de engenharia elétrica. Então a minha trajetória, o meu caminho já foi traçado e trilhado, né, desde o início ali, com um olhar para a vida profissional, já com o caminho da elétrica. Agora, tinha alguma razão específica, Glauco? Assim, eu me lembro aqui, por exemplo, né, na história de muitos que passaram aqui, o Marangoni me vem aqui agora à cabeça, que sempre teve curiosidade, né, e montou um rádio e uma rádio. Uhum. Então, assim, mas teve algum momento que você falou, não, eu vou trabalhar com eletricidade, me interessa isso? Eu acho que a princípio foi mais de curiosidade mesmo desse período de adolescência, na própria família ali, com os primos, pegar um carrinho de controle remoto, desmontar o carrinho, pegar o motorzinho, tentar criar um robozinho, tentar fazer alguma coisa que se movimentasse com as peças, com as engrenagens que tinham ali, e juntar uma pilha, uma bateria de 9 volts e fazer aquilo funcionar. Então, já meio que um laboratório ali, numa brincadeira, e foi criando interesse, né? Como é que isso acontece, né? Por que acontece? Por que movimenta essa roda? Por que movimenta essa engrenagem? O que está acontecendo, né? Corrente elétrica, tensão, a resistência. E aí foi meio que na curiosidade, e depois entrando um pouco mais a fundo e
conhecendo, né, as grandezas elétricas e tudo mais, e foi acontecendo. Né? Assim como muito da minha carreira foi acontecendo. O que te levou para a eletricidade também. Exatamente. E depois os próximos passos da carreira profissional foram acontecendo dessa forma também. Eu tive uma passagem muito rápida nessa curiosidade aí também, e eu acho que o resultado acabou me tirando a possibilidade de ter sido um engenheiro eletricista. Me lembro uma ocasião que eu precisava de uma pilha, né? E brinquedo, alguma coisa assim, e eu pensei o seguinte, falei, tá fácil, né? Não tinha, a pilha estava fraca, não tinha mais energia, e eu falei, bom, é tranquilo aqui, só fazer o seguinte, o cabo aberto, tomada, cabo, ok? E eu falei, é pegar essa parte aqui desse pretinho, colocar aqui atrás e colocar a parte de cima do vermelhinho em cima e eu carrego essa pilha, era a minha hipótese, né? Não deu certo. Não deu certo. Na verdade, deu um choque gigantesco, uma faísca enorme. E, enfim, a pilha voou, eu voei e tal. E eu acho que ali eu falei, não, melhor fazer outra coisa e tudo. Mas eu entendo, eu tive esse momento de curiosidade que você teve aí também. E eu achei interessante outras coisas que a gente conversou ali, Glauco, você me contando do Glauco, né, das tuas histórias e né, das tuas passagens. Eu perguntei, né, para você se você gostava do esporte e tudo, e aí você falou assim, olha, eu gosto e gosto muito, né? Jogou futebol bastante, e depois foi para o mundo do tênis, não é isso? Mas descobriu que o ombro já não era mais o mesmo. Exato. E hoje está explorando essa atividade toda no beach tênis, é isso, né? Exatamente. Então, acho que a área esportiva sempre esteve junto, né, comigo durante a infância, adolescência, depois na vida adulta e até hoje. Acho que é uma questão também de saúde e bem-estar. Né? Então, acho que é super importante a prática de esporte, tanto para a parte física quanto para a parte mental. Então, mesmo no mundo profissional, eu sempre tento trazer essas correlações do mundo esportivo para o nosso dia a dia. Então, até quando está com a equipe, tem uma discussão, né, sobre algum assunto, algo que a gente está frustrado e que a gente precisa converter em determinação, o esporte traz muito disso. Né? Então, sempre esteve comigo e eu acho que sempre estará. Então... E é verdade, né? Porque você me falou que a hora que você levanta para ir para a academia e tal coisa, 5h30 da manhã, no frio que anda fazendo, eu tenho que ter muita determinação para ir, que não é brincadeira, não. Acho que isso é inspiração, né? O esporte traz inspiração, ele tem muita convergência com os assuntos que a gente fala de liderança, de gestão, né? E de negócios mesmo, que o esporte traz e sempre tem uma correlação. Então, eu imagino, quando eu estou ativo, né? Estou com a cabeça ativa, estou com o corpo ativo, isso me ajuda também no desenvolvimento dos negócios, do dia a dia, de como lidar com situações adversas. Então, o esporte sempre esteve e sempre estará comigo aí também. Então, uma coisa interessante nisso que você está dizendo, tem muita gente no nosso setor que convive com a gente, que eu conheço ali, né? Semana passada nós estivemos juntos, inclusive, no evento da Greener, e quem estava lá e esteve conosco, era patrocinador na nossa cobertura, era o André Mendonça da Bulb, e o André é maratonista, agora está correndo abaixo de 3 horas, fez um podcast outro dia falando exatamente dessa relação ou dessa correlação do esporte com a carreira, né, com a vida profissional, o quanto que isso ajuda, né, você faz essas correlações. Tem outros bons amigos aqui, o Luiz Fernando Viana, que está na Timos hoje, CEO da Timos, o Viana e o Frederico Araújo, da Deod também, são... Aí eu acho até que beira a loucura, né, porque negócio de triatleta, correr uma maratona, depois nadar não sei quanto, pedalar não sei quantos, esse cara para mim não... Eu até parei de conviver com ele, sabe? Acho que não era muito boa convivência, não. Mas eu cheguei nesse nível ainda. Eu admiro. Né? Não, eu estou brincando. Realmente, eu acho que é muita determinação. É um nível bastante alto, mas eu não tenho essa pretensão. Eu acho que se eu conseguir manter minha rotina esportiva, já vai me ajudar bastante. Eu acho que mas é importante. É muita determinação. E aí, voltando aqui na vida acadêmica, né, você me contou, aí você foi fazer
a engenharia elétrica em Mauá, né, na Escola de Engenharia Escola de Engenharia de Mauá, verdade. E num determinado momento você tranca o curso e foi ter uma experiência fora, não foi isso? Exatamente. Então foi uma experiência, uma oportunidade, né, que surgiu de fazer um intercâmbio, uma vivência fora. Então fui para os Estados Unidos, né, para fazer essa adequação aí de estudo e também viver uma cultura diferente, uma nova experiência. Então passei um ano nos Estados Unidos e aí isso me trouxe uma bagagem também, né, de um conhecimento de cultura internacional, uma vivência que eu utilizo até hoje. Sim. Então, acho que além dessa questão do esporte, poder ter vivências, né, novas, diferentes, imersão em outras culturas, é algo que eu entendo que fizeram parte, né, dessa construção da minha trajetória para eu conseguir me desenvolver e chegar, né, na situação atual. E foi um momento muito complicado, que você me contou que você tinha que morar em Los Angeles, Santa Mônica, tinha que pegar, descer ali aquelas A freeway para pegar ir para San Diego, com aquele mar de Santa Mônica. Exato. Um momento muito duro, né? Um momento difícil, mas conseguiu superar, né? Acho que isso que é o importante. São né? aqueles momentos difíceis da vida que a gente fala. Difícil foi voltar, né? Como foram bons e como a gente não pode hoje, né, viver essa experiência novamente. Mas, sem dúvida, assim, experiências incríveis, né, de lugares incríveis, com oportunidades de vida e de convivência com o ambiente, com pessoas ali realmente diferentes. A gente fala assim, quem está nos assistindo, né? Claro que o dia a dia é diferente, né, Glauco? O dia a dia, às vezes, a gente nem vê, né? Fala que a gente nem percebe aquele entorno ali, né? O Daniel Maia esteve aqui outro dia contando e ele estudou um período em Paris, né? Eu fiz essa mesma brincadeira com ele. É muito difícil, né, Daniel, estar ali em Paris e tal. E ele estava tão focado na conversa e naquele momento dele, ele falou, não, ele não percebeu que era uma brincadeira. Ele falou, não foi fácil não, tal, porque foi muita doação e tal, e coisa e tudo mais. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim, não, bem, eu voltei depois, aí eu me dei conta de quanto, de repente, naquele momento eu poderia ter vivido, aproveitado aquilo. Mas eu estava tão mergulhado naquilo, a gente fala isso, né? A gente está aqui, mas quando você olha para a tua história e vê esse momento, claro, é uma satisfação, uma oportunidade, uma lembrança boa. Mas no dia a dia ali era diferente, né? Estava ali por outros propósitos, não estava de férias, né? De folga ali, né? Ainda que o visual ajuda, né? Sem dúvida. Pegar um trânsito parado em Santa Mônica ajuda bastante. Sem dúvida. E aí volta para o Brasil, depois de um período lá, quase um ano que você comentou, como é que foi essa volta e aí como é que foi a entrada, talvez aí já nessa vida profissional? Então aí eu fiz a conclusão, né, do meu curso de engenharia e aí já entrei no mercado profissional logo no final ali, né, com estágio e depois com uma oportunidade muito bacana, muito interessante, logo após a minha formatura, que foi participar de um programa global de desenvolvimento, né, na Rockwell, na época, no início ali dos anos 2000, para externar ali um pouco do que eu tinha vivido, né, alguns anos antes, nessa experiência já nos Estados Unidos, mas aí já no momento realmente profissional. E isso também me ajudou, né? Por ter passado por essa experiência anterior, ter uma experiência internacional, Sim, já ter uma boa fluência na língua inglesa. Então, participei de uma seletiva, né, naquela época. Eram mais ou menos 20 colaboradores pelo mundo. E aí eu fui o representante da empresa no Brasil, naquele momento, também para passar um ano, né, no headquarters da empresa em Milwaukee, ali próximo a Chicago, na região norte, Midwest ali dos Estados Unidos, uma experiência bem diferente, né? Numa região mais fria, então troquei aquele calor da californiano para o inverno do norte americano, mas uma experiência incrível também com relação à exposição, né? De participar de um grupo tão seleto, né? De profissionais globais, então também uma outra imersão, né? De poder atuar com profissionais que eram do Japão, da Índia, da Austrália, né, da Europa, num ambiente único de desenvolvimento, né, de capacidades, de competências, e também com experimentações profissionais, né, na região. Então, a gente passava por já era uma área de aplicação e vendas, então aí começando a falar um pouquinho também dessa
de ter um perfil técnico, né, de formação, mas já começar a ter uma migração para uma área de aplicação e vendas. Então, já um desenvolvimento comercial, eu sempre fui muito curioso para a área de vendas, né, de relacionamento e comunicação. Então, isso me ajudou muito, porque aí eu consegui amplificar essas competências também nesse momento. E aí passei esse período, né, lá nos Estados Unidos, e aí depois desse programa, os colaboradores voltavam para o país de origem já para desenvolver uma região, uma localidade. E aí eu tinha duas oportunidades. A princípio, de ir para a Bahia, né, para Salvador. E aí, alguns meses antes do meu retorno, surgiu a oportunidade para a região do interior de São Paulo, né, na cidade de Campinas. E aí coincide também com a minha mudança, né, da região do ABC, de São Paulo, para o interior de São Paulo, para encarar esse novo projeto de desenvolver os negócios da empresa na região. E aí uma área de automação comercial, né, muito focada em soluções de produtos e serviços para a indústria, então de indústrias de diversos segmentos. Então tive a oportunidade de atuar com óleo e gás, química, petroquímica, papel e celulose, alimentos e bebidas. Então uma variedade muito grande, né, de soluções e aplicações industriais. Então, pude participar de projetos, né, de diversos portes e diversas finalidades. E o automotivo também, que foi um grande setor que eu atuei. Então, um projeto, por exemplo, da Ford de Camaçari, né, onde a gente teve... E isso tudo pela Rockwell? Tudo pela Rockwell, isso. Então, eu passei lá por volta de 4 anos, né, no início dos anos 2000. E vendo, perdão, Glauco, pensando aqui, né, e olhando para muitos setores e indústrias diferentes, né? Indústrias Você falou aí, óleo e gás, automotiva, papel e papel e celulose, quer alimentos e dizer, bebidas. saber entender um pouquinho de cada uma, né? O que dá para ofertar, né, para cada indústria dessa, né? E aí eu acho que um ponto interessante, né, que foi uma das implementações que a gente realizou naquela época, era o olhar dessa verticalização setorial, né? Então, a solução, tanto de produto e serviço, ela poderia ser ofertada da mesma forma para todos esses setores, ou verticalizar e entender realmente, né, como uma key account que precisa de um entendimento de que a óleo e gás, por exemplo, tem uma aplicação específica para uma plataforma offshore. É diferente de uma indústria de alimentos e bebidas que tem uma produção ali onshore de volumes absurdos, né? Mas que é uma solução mais de volume e não tanto de processo. Então, você vai para um setor de óleo e gás, você tem, vamos dizer, soluções mais de processo batelada, né? Óleo e gás, indústria química. E você vai para um alimentos e bebidas, você tem um volume de escala, né, bastante diferente. Então, a gente começou a trabalhar muito nessa modelagem de verticalização, né, de ter especialistas por setor e por segmento, né, além de ter o conhecimento técnico, comercial, elétrico da solução, mas também entender quais eram as dores, as necessidades, as demandas para entregar a melhor solução de valor ali para cada segmento. Bom, te ouvindo falar de empresas e setores aí, Glauco, eu também aqui não posso deixar de citar empresas, pelo menos, que são as nossas patrocinadoras. Eu gostaria de fazer esse pequeno intervalo aqui para agradecer a cada uma delas. A Altoma, que é uma referência em monitoramento de usina no Brasil, com mais de 50 gigas monitorado no solar, na eólica, nas PCHs, em outras áreas de monitoramento energético mais. Está aqui o QR Code da Altoma para que você possa conhecer um pouquinho mais do trabalho que eles fazem. Agradecer também a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que é secular, está em São Paulo, que é proprietária de Henry Borden, que está ali em Cubatão, uma hidrelétrica fantástica, uma das maiores quedas d'água que a gente conhece. Imagina, sair lá de cima de Billings para parar lá embaixo em Cubatão, são quase 800 metros, 700 e alguns metros. Então, quer conhecer mais sobre a EMAI, o que a EMAI tem feito, chegando cada vez mais forte com seu posicionamento no setor elétrico, está aqui o QR Code. Falar também, claro, da TÜV Rheinland, que é uma empresa alemã, também, eu diria mais que secular, 1,5 século, 150 anos, com uma consultoria muito forte no setor solar,
validando equipamentos, validando processos. A Tuve é uma empresa global, está aqui no Brasil já há bastante tempo e mais informação dela está aqui no QR Code, busca lá, você vai ver o que a empresa faz. E, claro, a TTS Energia, uma empresa referência no setor de construção de usinas fotovoltaicas na mini geração e agora também na geração centralizada. Dá uma olhadinha no QR Code da TTS para ver tudo que a empresa tem feito. Empresas patrocinadoras e empresas que fazem o dia a dia nosso andar, rodar. Então, importante destacá-las aqui. Depois desse processo, ou né, no caminhar após a Rockwell, você também foi para uma outra grande empresa, continuando ainda a tua trajetória no setor elétrico, podemos dizer assim, que foi uma experiência de Siemens. Exatamente. Né? Conta para a gente aí, Glauco, como é que foi um pouco dessa vivência, essa experiência na Siemens, e o que te levou para esse desafio novo? Nós estamos falando aqui de junho de 2005, né? Exato. Então, foi um projeto muito desafiador, muito interessante, né, naquele momento, de aprimorar ainda mais, né, essa área de negócio dentro da Siemens, né, de automação comercial, automação industrial. Então, a Siemens vinha, né, buscando ali também um desenvolvimento, uma abertura, uma maior capacitação ali dentro do portfólio da empresa. Então, o desafio realmente foi alavancar esse negócio dentro da Siemens. E o desafio interessante também porque a Siemens é uma empresa com um portfólio muito amplo. Então, além da área de automação, ao longo do meu período, né, dentro da empresa, passei por outras posições, outras áreas, e aí também uma imersão com uma área de elétrica também, vamos dizer, de mais para média tensão e alta tensão. Então, com usinas, com transformadores, com painéis, cubículos, né, também tudo ligado à área de elétrica, mas com projetos ali de, vamos dizer, de nível de tensão mais alto. Então, isso também complementou ali o portfólio, né, de conhecimento e de soluções dentro da área elétrica. E isso trouxe uma experiência, um know-how, né, de projetos, de ciclo de vendas mais longos, né, um projeto desse de uma subestação, né, de alta tensão de 5 megas, leva muito mais tempo na concepção do projeto, na especificação técnica, no cuidado com a qualidade dos produtos, no cuidado com a execução do projeto. Então, isso traz uma experiência, uma bagagem, né, um know-how também bastante interessante desse tipo de solução, né, para a área do setor elétrico, né, vamos dizer. E era também olhando para o momento do setor elétrico brasileiro, é também um outro momento, né, Glauco? Muito diferente, né? Sim. Que você está falando de projetos de um prazo maior, de fontes mais conhecidas. Quando eu falo mais conhecidas, a gente está falando aqui de janeiro de 2005, né? Mesmo nesse período que você fica, nesses 5 anos de Siemens, ou seja, né, ali até 2010, você ainda não tinha uma participação significativa de fontes, por exemplo, como a eólica, estou dizendo que é uma fonte até, no caso do setor elétrico brasileiro, até mais antiga, e solar, então, nem se falava, né? Então, é interessante olhar nesse retrovisor e ver que o momento elétrico, né, do que estava sendo proposto pelo setor era diferente, né? Talvez alguma coisa de termoelétrica, uma PCH, eu imagino. PCH, né? E era isso, né? A gente não... PCH e um início de algumas conversas de eólica. Então, a Siemens, até na época, criou um departamento, né? Trouxe um profissional europeu para começar a montar o departamento de eólica, né? De wind power, né? Que se falava dentro da empresa. Já com esse olhar. Então, as primeiras conversas, vamos dizer, uma inicialização ali do assunto de renováveis, eu acabei capturando ali no momento de Siemens também. Então, a participação em energia renovável começa mais ou menos por aí, nesse momento de Siemens, onde a gente começa a ouvir falar de soluções para a eólica. E aí tem esse período de Siemens, e aí uma nova mudança para uma outra empresa, referência também global no setor de energia, que foi a Agreco, né? Como é que foi e o que dá para tirar de vivência na Agreco nessa transição?
Então, uma experiência também fantástica, né? Uma empresa realmente referência global em soluções temporárias de energia e resfriamento. Então, e aí um desafio também profissional para uma nova etapa, né, de carreira, de uma responsabilidade por P&L, por resultado, por montar uma estratégia, por montar equipe. E aí também uma abertura maior do portfólio, não só de responsabilidade comercial, mas aí eu já tinha uma responsabilidade um pouco mais ampla, né? De toda a parte logística, a parte de operação das usinas, a engenharia, a manutenção, né? A gente chegou a ter 21 centros de operação e manutenção pelo Brasil. Então, todos os equipamentos que eram designados para uma usina, né? Eles voltavam para a base e precisavam passar por todo o processo de retrofit. Né? Então, manutenção e retrofit daqueles equipamentos para eles estarem aptos para uma nova usina, para um novo projeto. Então, soluções realmente que auxiliam, né, tanto o setor elétrico quanto setores de C&I, né, de comercial e industrial. Então, a gente chegou a fazer, né, uma usina de um porte razoável na época, de 40 megas na região norte, né, em Manaus, na região ali do Amazonas, que iniciou-se como um projeto temporário, né, para atender uma demanda local, né, por uma insuficiência ali da energia que era demandada na região, mas que foi se mantendo e renovando-se o contrato e que está ativa até hoje. Então, isso traz para a gente, né, dois olhares. Né? O olhar de que a gente ainda tem muita deficiência, né, de capacidade, né, energética, e que existem soluções para isso. Né? Então, do ponto de vista empresarial e negócios, existem muitas oportunidades para ser tratadas ainda no setor. Né? Te ouvindo, né, e pensando aqui, né, porque a gente está falando de um intervalo entre 2010 e 2016, né? Aí você vê que aqui a gente já estava falando, de alguma maneira, de soluções de armazenamento, né? Sem dúvida. Porque é isso, né? Você precisar de ter disponibilidade energética, todo mundo precisa de energia, e como é que eu faço para que isso possa acontecer? É claro que naquele momento a gente estava falando de uma disponibilidade energética e via armazenamento, né? Não é transmissão energética, né? Vinda da maneira tradicional, e sim você tem uma base de geração, né? Com armazenamento ou usando outras tecnologias, e à época o óleo diesel, imagino eu, né, principalmente, né? Sim. Tinha gás também? Estava se começando com gás também. Mas então, era diesel, né? A principal fonte era diesel. Aí tinha algumas unidades a gás e a gente chegou a testar também unidades a etanol. Então, era um projeto interessante também, né? Aproveitando essa questão do etanol brasileiro, ter uma versão tropicalizada dessa solução para etanol também. Mas a principal fonte era a fonte diesel. E quando a gente fala de 40 megas com fonte diesel, eu imagino o consumo. Olhando para os dias de hoje, até um papo que a gente não teve, mas olhando para os dias de hoje, você vê, a gente está falando aí, de novo, né, não sei em que momento desse, mas 2010, 2011, nós estamos falando de 14 anos atrás, aproximadamente. Você vê o que mudou, né? Você vê as possibilidades. O que eu estou querendo dizer é, a necessidade já existia, né? A gente não está dizendo uma necessidade nova hoje quando a gente está falando de armazenamento, né? Sim. A necessidade de ter energia em alguns sistemas isolados já existia, existe até hoje, né? Agora, imagina o que não era fazer uma usina de 40 mega, que é o que você está comentando aí, Sim. de geração térmica, né? Exato. Os desafios são os maiores possíveis, né? Começa pela questão logística. Para chegar, muitas vezes, um container, 1 mega é um container de 20 pés. Né? Então, como é que você leva um container desse para uma área remota? Então, é uma logística especializada. Como é que você vai fazer o transporte de todos os acessórios, passagem de cabos, toda essa instalação.
E depois a operação e manutenção, porque uma usina a diesel, ela é viva. Você precisa estar alimentando ela a todo momento. Sim, Precisa ou seja, estar não com os tanques de combustíveis abastecidos, né? a todo. Então, essa logística de combustíveis também é algo super complexo. Então, quando a gente olha esse tipo de solução, ela é uma solução que ela atende, né? Mas ela tem uma série de desafios, né? E aí, conforme a gente vai vendo a evolução das tecnologias, né? Hoje a gente entende que existem tecnologias que conseguem ter entregas, né? Vamos dizer, com custo-benefício, com uma solução mais limpa, né? Então, que atendam também a mesma demanda que já existia no passado, mas com soluções novas e mais renováveis, né? Você tem ideia, mais ou menos, do que se a época fez sobre isso, Glauco? Tem números, assim, você falou dessa de 40, mas então, numa grandeza, porque isso hoje tudo deve estar passível de ser substituída por, como você acabou de falar, por tecnologias mais novas, né? Por, imagino eu, lítio, né? Que tem sido a fonte, né? De geração de armazenamento predominante, né? Você tem ideia desse número? E se isso hoje, ou seja, se já vem sendo, estou te perguntando na curiosidade aqui mesmo, já vem sendo trocado, essas da época, ou você não sabe? O principal negócio era realmente energia temporária, então a maioria dos contratos eram contratos de curta duração. Mas existem alguns projetos mais longos. Esse é um dos exemplos, vamos dizer, de potência maior com mais duração, né? Os demais projetos eles tinham potências menores e com duração mais curta. Mas o nível de instalação, né, desse tipo de usina, eu acho que passa da casa de giga tranquilamente. Então, tem um volume bastante grande, só que ele é bastante capilarizado, está bem bastante espalhado, né? A gente não falou disso, né? Mas está batendo na porta, está sendo dito todo dia, né? Eu imagino que tem de potencialidade de mercado para esse tipo de solução hoje com as tecnologias novas que existem, né? E você combinando o smart grid, ou seja, que a gente falou não só do problema de você ter a fonte geradora, a usina, por assim dizer, mas no caso do diesel, de você transportar, né? Então, se você consegue fazer um smart grid hoje com solar, armazenamento, imagina o quanto não facilita ou no quanto não é mais econômico hoje uma solução como essa. Sem dúvida. É isso mesmo. Acho que quando a gente coloca todos esses indicadores, né, na conta, e é isso que a gente fala muito no dia a dia, né? Quando a gente compara, e aí trazendo um pouco, né, para o nosso ambiente hoje, né, da energia renovável, do solar principalmente, o que eu comento muito é isso, né? A gente precisa olhar o investimento no longo prazo. Então, eu sempre trabalhei com aquele conceito TCO, né, que é o Total Cost of Ownership. Qual é o custo total, né, daquele investimento, daquele projeto? Porque a gente tem que colocar na conta a manutenção, né? Se você vai olhar uma usina dessa, tem toda a parte logística, toda a infra, né? Então, colocando tudo na conta, mesmo com os níveis de precificação que a gente tem hoje, ou ele se iguala ou ele já é um pouco melhor. E o que quer dizer que nos próximos anos ele vai ter um custo ainda mais eficiente. E a gente nem entrou no aspecto da questão sustentável em si, né? Exato. Só aí, a gente não está precificando isso, né? Sem Tá precificar só de valor, né? o ISD aí, né? Sem colocar o ISD na exatamente, conta. exatamente. E aí uma nova transição, e aí eu posso dizer agora aqui, né, que você estava no mundo energético, está aqui, está claro, né? Vem de empresas que são tradicionalmente do setor e globais, né, no setor elétrico, e aí de repente um movimento mais novo, né, um movimento mais nacional, né? Eu estou dizendo isso tudo porque aí você vai para EBS. Quem está nos assistindo talvez não vai saber, quem não tem tanto tempo no mercado solar, não vai saber o que é EBS, que é a Empresa Brasileira de Energia Solar, mas se a gente disser, Órego, as pessoas vão dizer, opa, então é Órego. Órego é, claro, uma empresa muito conhecida, a gente tem bons amigos ali. E aí você foi fazer uma experiência em 2016 como diretor comercial na Órego. Então, eu te perguntei isso ali, volto a perguntar, porque nem todo mundo ouviu, só eu. É diferente, né? Você estava em grupos, como eu estava comentando, multinacionais, empresas do setor elétrico multinacional, Rockwell, Siemens, Agreco, e de repente você foi para um mundo novo, um mundo do solar, e 16 ainda estava começando, dá para dizer que 16 ainda estava começando.
Como é que foi isso, Glauco? Como é opa, vou experimentar isso, né? Vou apostar nisso. Exato, acho que aí já é um entendimento, né, uma visão mesmo do mercado, conseguindo enxergar essas oportunidades e que o mercado, né, estava iniciando, passando ali por uma transformação e que, olhando para o futuro, realmente é algo que eu acredito, né, que é o que vai perdurar, né? E nada melhor também do que estar num setor de energia renovável, né, que traz uma Era satisfação muito sentimento de grande. culpa, não, né? Você, Não era puxa, sentimento de culpa, não. coloquei muito usina diesel, tô precisando dar uma limpada aqui agora. Não foi isso não, né? Não foi isso, não. Mas também era, uai, Mas tudo ajuda a bem, ajudou compensar, a a dormir um pouquinho mais fazer a tranquilo. compensação, tá certo. Então, é um pouco disso, né, de olhar essa oportunidade, de enxergar realmente que é o futuro, né? Era o futuro no momento, hoje é o nosso presente e Sim, continua sendo sim, o olhar para o futuro, mas que fazia muito sentido, né, de olhar esse setor, apoiar e muito gratificante, né, poder participar de tudo isso, iniciar, ver o setor crescer e se desenvolver, como profissional é realmente muito gratificante também. Agora, quando você começa ali, né, a gente está falando bem no início mesmo, né, março de 2016, eu me lembro, as empresas ainda não sabiam nem muito bem o que eram, né? Sim, Então, é um desafio interessante, né? Porque você olha para o setor e acho que esse é um ponto interessante. A gente pode observar isso, por exemplo, falando do momento atual, muito talvez nas empresas que estão trazendo essa discussão sobre armazenamento, ou se quiser ir mais um pouco, nas empresas que estão trazendo a discussão sobre hidrogênio verde, né? Olhando para isso, porque é algo que você sabe que vai acontecer, mas você não aconteceu ainda, está acontecendo, né? Estou falando daquele momento do solar ali. E a gente ainda não sabe muito bem como. exato. Acho que você deve ter visto isso, né? Você deve ter vivido isso, né? Foi exatamente isso, né? No momento tinha muita aposta se acreditava em números, mas não era uma realidade ainda, né? Quando a gente olhava os números lá de Sim. 2012 a 2015, né? Falou, olha, Pegasse o acumulado, acho que não dava 200 mega. então assim, eram 3 números que anos. Hoje a a gente vai gente por não semana. consegue nem considerar, Na né? verdade, não vai por semana, não. É, por semana, né? Um mês a gente tem feito, falando desse setor, do setor de GD, que é onde a Origo estava, você faz hoje quase 1 giga mês, né? Então, você tinha 200 mega em 3 Acumulados. anos, em 4 anos. Né? Então, realmente, era isso, né? O que as empresas estavam tentando, primeiro, era se posicionar. Bom, eu sou um distribuidor, eu sou um integrador, É eu isso. sou um fabricante, Isso. eu vou vender kit, eu vou montar usina, né? Então, as empresas estavam tentando ainda enxergar qual era, né, vamos dizer, o core da empresa, Como vender como também. vender, O que vender, né? que Como vender. vender, o que vender. Já ali eu já estava aqui de volta no Brasil, vivendo esses questionamentos todos. Você precisava ter volume, né, para a coisa andar, mas também, puxa, como é que o que eu vendo, né? O que você falou, eu vendo kit, mas será que eu tenho que vender um kit flexível ou eu monto o meu kit é esse, eu não abro mão, Exato. né? Mas eu monto também, eu vou vendo o kit, mas eu faço a instalação, não, mas né, e quem faz a instalação também nada. Será que eu devo ter estoque? Então a gente conversou ali dentro há pouco, né? E aí, se a gente olha para a história, acho que talvez quem tenha acertado muito isso na época, né, foi a Aldo, né, que Sem dúvida. entendeu muito rápido que o diferencial estava na operação. É claro que sim, em produto, ter um bom produto, mas a diferença era ser muito bom em conseguir empacotar isso e entregar isso de uma forma muito rápida, né, e certa. Agilidade na operação, né? Logística, né? Foi um ponto fundamental também para as empresas que se destacaram nesse momento. Ter uma logística bem ajustada, ter uma operação ágil, né? Conseguir fazer realmente a roda girar rápido. Aham. E aí eu acho que sim, um momento fantástico, né, de poder participar, porque tudo estava se formando e acontecendo. Então, começar a observar e ver os números crescerem daquelas formas também era algo que todos, né, que estavam no setor ali admiravam, né? Então, participar disso realmente é fantástico.
E aí você fica na Origo 1 ano e meio, e aí você dá uma escapada, né? Você sai um pouco dessa vida elétrica do setor elétrico, mas continua elétrico, e vai ter uma experiência na Tecnogin. Exato. O que é da Tecnogin e o que o Glauco foi fazer lá? Então, a Tecnogin é uma empresa também fantástica, uma empresa italiana, né, líder no segmento também de saúde, bem-estar, que atua muito no setor médico, fitness, né, fornecedora de equipamentos para os Jogos Olímpicos há muitos anos, Jogos de Inverno, Copa do Mundo. Então, um universo novo, mas muito interessante. E do ponto de vista de desafio, foi um desafio de gestão, de liderança, né? E eu acabei fazendo isso também, né, antes da própria Tecnogin, né? Na própria Origo, na própria Greco, que foi começar a ter um perfil de estruturação, reestruturação de negócio, né? De avaliar resultado de faturamento, resultado de lucratividade da empresa e buscar oportunidades de melhoria, né, do resultado do negócio para a empresa. Então, esse foi o principal desafio, né, de carreira para mim naquele momento. E, apesar de ser um setor diferente, essas questões de gestão, de liderança, né, de processos, procedimentos que eu tinha de bagagem, né, também de passar por grandes empresas e por outros projetos, me trouxeram, né, para esse novo projeto e que também renderam bons frutos. Então foi muito interessante e muito bom ter passado também por esse momento para conhecer um novo setor, um novo perfil de cliente, né? E o que a gente falou também, né, Glauco, assim, ainda que mude o setor ou o negócio, depois que a gente vive o comercial, né, e entende como é que ele funciona, o conceito é meio que o mesmo, né? Você pode vender de alfinete a foguete, mas você vai ter que fazer algumas coisas que são muito similares, né? Exato. Então, sair da venda ou da comercialização de produtos para o setor solar, né? Ou soluções, enfim, para o setor solar, que era o que você estava na Origo, e trabalhar com o setor de saúde. Não falo que no final do dia você está tendo que vender alguma coisa para alguém, né? Entender o que você está vendendo, mas os processos são muito parecidos, né? Exato. Então é meio que replicar, né, o modelo, né, muda o produto, muda o serviço, mas o modelo comercial, o modelo de vendas, abertura de canais, análise de mercado, né, inteligência de mercado, esses conceitos você replica. Então você muda o produto, mas os conceitos se mantêm. E aí eu vou voltar na formação educacional, porque acho que vai ajudar a explicar um pouquinho disso para quem está nos assistindo. Eu achei muito interessante na tua fala também, que você tem uma formação, né, inicial, originária na engenharia elétrica ou no mundo da elétrica, né? Mas você também vai buscar informação, conhecimento no mundo da administração, né, da gestão, dos negócios. E aí acho que eu estou me lembrando de uma fala tua aqui, nesse momento, provavelmente na tua passagem ali pela Fundação Dom Cabral, né? Ali é uma escola super conceituada, está ali em Nova Lima, em Minas, né? Mas é referência no mundo inteiro. Dessa questão exatamente do que a gente está falando, né? De olhar o macroeconômico, né? Quando você entende o macroeconômico, fica fácil entender o microeconômico. Seria isso? Exato, é isso mesmo. Então acho que é isso, né? Existe um olhar para o macro, né? Que quando a gente olha qualquer setor. Quem disse isso para você? Foi o professor Rossetti. Professor Rossetti. Uma grande referência. Você teve aula com ele, eu usei os livros lá na economia, vou marcar ele no LinkedIn aí para ele se sentir lisonjeado, né? Exato. Não, fui realmente agraciado por ter ele como mestre ali, né, no meu MBA executivo. E ele mencionava muito isso, né? A questão macroeconômica para qualquer setor ela é muito mais importante do que uma análise microeconômica. É óbvio que a gente tem que olhar o micro, é o nosso dia a dia, mas a gente não pode perder a visão do macro, né? O macro é que vai nos levar à frente, adiante, que vai trazer realmente o futuro para a nossa realidade. É isso aí. Bom, mas bateu um arrependimento. Deixou saudade.
veio aquela mensagem no WhatsApp, oi sumido. E aí você volta em junho de 2020, vamos dizer, para o nosso setor. Exato. Ou para o setor elétrico, para as discussões ou a comercialização de soluções no setor elétrico. Vai para uma grande empresa, uma empresa conhecida, reconhecida nacionalmente, que é a Eugin. Vai trabalhar ali como diretor comercial, ou diretor da área de energia solar na Eugin. Como é que foi isso? Como é que foi? E que é o que está agora, né, o ponto atual, né, desde junho de 2020. Como é que foi essa transição? Sai, volta. Voltei. Então, acho que foi um pouco disso, né? Senti saudade. Uhum. E aí, tanto a área de energia renovável, solar, né? Acreditando sempre, olhando essa visão macro, nunca tive dúvidas que realmente esse setor é um setor que é muito pujante, que apesar do que aconteça na micro, o macro sempre vai fazer sentido. Então, aí em 2020, né, surgiu esse projeto, essa oportunidade, num momento difícil global, né, de pandemia. Sim. Então, a gente estava no pico da pandemia. Sim. Então, uma decisão bastante desafiadora, né, de fazer uma mudança né, para um novo projeto nesse momento, mas que eu entendi realmente que fazia sentido, né, que a Eugin, uma empresa com mais de 70 anos, né, com uma tradição, com várias áreas de negócio, apostando, né, num setor de energia solar, fazia todo sentido. Então, a Eugin vinha atuando, né, no setor de solar desde 2017, mas em 2020 ela decide realmente, falou, não, agora a gente vai desenvolver uma unidade de negócio específica para o solar e a gente quer dar foco nisso. E isso me chama muita atenção, né? Também, novamente, como um novo projeto de estruturação, reestruturação, com novos aprendizados, podendo contribuir bastante também para esse projeto. Então, um projeto base zero, né, de montar estratégia, plano tático, operacionalizar a estratégia, canais de vendas, olhar mercado, buscar informação, né, ANEEL, associações, quais são os principais locais, os principais mercados, onde usando o Pareto, né, onde está o 80-20 do setor, negócio. quais são, aí definimos quais eram as 10 principais localidades, né, no Brasil para a gente dar foco, onde ia trazer realmente 80% do faturamento, e começar a montar a estrutura, principalmente comercial, né, específica para esse setor, e com foco no desenvolvimento e capacitação de integradores, né? Então, aí apoiei também a empresa nessa definição de nós somos fabricantes e distribuidores de kits e equipamentos solares. Entendemos que tem um canal de integradores, né? E que temos os clientes finais, sejam residenciais, comerciais, industriais ou de grandes usinas. Então, essa definição do posicionamento também foi muito importante, né? De entender que o mercado tem um canal de integração importante e muito forte, que a gente precisava entender quais eram as necessidades, quais eram as demandas e montar realmente a nossa proposta de valor para atender essa fatia do mercado, esse stakeholder aí que são os integradores. Interessante te ouvir, e aí, quando você, na tua fala que você traz aí agora, disse, não, e aí a gente começou do zero, né? Começou do zero quando o Glauco chega para essa ação. Exato. Porque, na verdade, você disse, né, a gente já vinha tentando desde 2017, né? E imagino eu, Glauco, eu falo imagino eu porque eu vi isso em outras empresas e fez parte do processo de aprendizado delas, né, nem certo nem errado, né, de que não, já estou no setor elétrico, já comercializo produtos no setor elétrico, ou seja, já tenho uma experiência nessa comercialização, logo vai ser a mesma coisa, vou replicar e vai ser igual, e não foi, né? Exato. Estou um pouco na ideia aqui, na suposição, que o caso da Eugin, né? A gente conversou um pouco sobre isso, mas não é exclusivo dela. Bom, eu já tenho o meu canal no setor elétrico, já tenho uma experiência, já tenho uma relação com, principalmente, os integradores, talvez seja outro nome, né? De ar-condicionado, logo, instaladores, que o integrador fica tão na nossa cabeça que a gente não acha outro nome, né?
com os instaladores de ar-condicionado. Esse cara que instalou ar-condicionado, ele já conhece da parte elétrica, ele vai tranquilamente propor comercializar sistemas fotovoltaicos, certo? Errado. Certo e errado, né? Tá Só certo que na não, forma, né? Como errado diz na a minha vida, solução. só que não, né? Mas você sabe que muita empresa naquela época ali do nosso setor fez essa aposta. Né? Eu vi algumas fazerem. E acho que tem que ter maturidade, igual que você está falando de uma empresa de 70 anos, é óbvio que ela tem, né? De dizer, olha, esse negócio é bom, mas ele não é assim. Exato. Ele não funciona desse jeito. Porque podia ser natural dizer assim, isso não funciona. Não, e vamos ficar no que a gente está, porque isso aqui não funciona. E, na verdade, funciona. Né? Tá provado, aí funciona. Só que precisava, talvez, chegar o Glauco ali e dizer, não, gente, o caminho, o que a gente precisa fazer é outro. Acho que teve essa vivência, essa experiência. Né? Exato. Foi bem essa experiência, né, de apoiar a empresa no projeto, né, que era realmente acreditar no setor e investir. Né? Ter uma empresa como essa investindo no setor é fantástico, assim como outras grandes empresas investindo no setor é super importante para o crescimento, para o desenvolvimento do setor, mas que precisava parar algumas arestas. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Não é plug and play. Né? Então... E tem um detalhe, né? Não é uma coisa que você vai e compra e leva para casa. Acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, o ar-condicionado, falando um pouco, né, do negócio da Elgin, um dos negócios, né, que é muito conhecido, no ar-condicionado, o mercado está estabelecido, né? O mercado já sabe como é que funciona. Ali em 2020, ainda que já tinha 8 anos de 482 na resolução, mais 687, ele ainda era relativamente um negócio de novo de instalação. Eu vou fazer um paralelo aqui, pegando aqui, né, pegar um grande distribuidor de produtos para construção, isso aí, casa e lar e tal, né? Eu vou falar Leroy Merlin, né? Mas eu sei que o nome em francês não é esse, mas não vou me atrever, ficarei no português. Eu me lembro quando o Leroy Merlin colocou dentro da Leroy Merlin, tem até hoje, né? Ali o fotovoltaico e tal. E vamos falar a verdade, né, Leroy Merlin? Nunca funcionou. O que era, talvez, o dia quando alguém colocou e imaginou, isso vai funcionar, isso não vai, porque era e é um negócio diferente. Exato. Você tem a distribuidora, no meio do caminho, alguém tem que aprovar, né, tem que fazer uma aprovação, entender o cliente final, ele vai ter dúvida, não é um negócio que ele compra toda hora, o investimento no equipamento, ele é um investimento maior, né, porque o restante que você compra, você sabe como funciona, é isso que eu estou dizendo, né? Esse ainda não, né? Então, tinha processos aí que não eram tão simples, né? Exato. Esse foi um ponto que a gente viveu bastante, né? Você deu o exemplo de uma rede, mas existem várias outras redes que tentaram o mesmo modelo. A gente tentou aproveitar essa sinergia, né? A gente fala do cross-selling, né? Parece óbvio. Parece óbvio. Exato. Então, quando eu cheguei, já tinha alguns projetos com algumas redes, né? Porque a empresa já tinha, né, um canal de venda muito forte com praticamente todas as redes, porque o portfólio é bastante amplo. E a princípio a ideia era aproveitar tudo isso e falar, não, daqui realmente vai sair um volume gigante. Né? E na prática... Não. É outra. Né? Então a gente começou a viver isso e montar modelos de venda e de negócio com alguns grupos. Né? Teve um grupo do Norte, por exemplo, que avançou muito com isso. Foram meses de desenvolvimento, né? De treinamento, treinamento da equipe de vendas deles, do coordenador da seção, né, da loja, do vendedor daquele corredor que ia ficar, o solar. E quando coloca para rodar, aparecem novos desafios. E justamente isso que você comentou, porque não é uma venda de um SKU, de um produto plug and play. Né? Não coloca na tomada e ele liga sozinho. Inclusive, eu ouvi muito o SKU nas minhas épocas de Cordeiro, Grupo Melo Cordeiro, Cordeiro Soluções e Energia. Deixo meu abraço aqui mais uma vez para os meus amigos da Cordeiro, Alan Cordeiro, em nome de todos, Alan Cordeiro. SKU, o que é o SKU? Só para quem está nos assistindo. SKU é vamos dizer, uma sigla para um produto único, isolado. Né? Então, se a gente pensar, kit é um SKU. O kit se transforma em um SKU com vários SKUs dentro. Mas aí, já começou a complicar. Aí complica. Então, E se a que gente pode pensar, mudar, né? E pode mudar. Então, qual a complexidade do solar? Aqui, quando você vai, vamos dizer, vender o kit,
né, você precisa formar ele com vários itens. E aí esses itens são os SKUs. O SKU nada mais é do que um código que vai no sistema, né, no sistema de gestão da empresa. Aquele código tem um nome. Um nome técnico dele é um código SKU. Não, porque eu fazia Para montar o kit tem vários SKUs. Eu ficava com vergonha de perguntar, porque eu falei, cara, não é possível. O pessoal está falando com tanta convicção desse tal desse SKU, que eu não vou perguntar, não. Vou assumir que eu sei o que é, entendeu? E que diziam isso, a complexidade está nos SKUs, é porque a gente vai ter um universo muito grande de SKUs, agora eu já sei. Bem que foi quase 5 anos depois, mas agora eu já sei a complexidade do tal dos SKUs. É isso, né? Que bom que eu consegui esclarecer isso depois de um trazer. Tempo feliz. Não, hoje eu já durmo mais tranquilo, esse problema está tirado da minha frente. Mas eu me lembro, e aí acho que um momento similar ao teu, que esse era o desafio, né? Então vamos montar uma rede de integradores. Tá, mas, né, o que garante você que essa rede de integradores vai permanecer fiel a você? Você vai ter que capacitá-lo, treiná-lo e tal, e o que amanhã não garante que ele vai comprar o kit, os equipamentos de um terceiro, e aí ele vai te abandonar. Então tinha, né, e que até hoje, de certa forma, né, porque eu acho que o modelo que vocês, me corrija, claro, na Eugene estão rodando é algo similar, né? Quer dizer, olha, você tem ali o teu grupo de integradores preferenciais que você qualifica e é com eles que você tem trabalhado. É isso, é a maneira como vocês trabalham hoje, não é isso? Exato. É isso que a gente acredita, né, no modelo de fidelização dos parceiros. E o desafio realmente é esse, né? No setor de solar não existe uma exclusividade, não existe um integrador exclusivo. Ele é preferencial. Então, se ele é preferencial, ele pode ir de 1% a 99%. Sim. E aí, como é que a gente faz para chegar o mais próximo do 99%? Estando próximos, suportando tecnicamente, comercialmente, né, trazendo conteúdo, informação, a equipe de atendimento, né, fazendo um bom trabalho. E o que eu comento também assim, né, a gente trabalha com equipamentos elétricos, eletrônicos. É inevitável que vai acontecer uma falha. Não existe um produto elétrico, eletrônico que não dê falha. Acontece, é suscetível à falha. O ponto principal para a gente é o como a gente reage ao problema. Então, acho que esse é um ponto que a gente sempre quis trazer para a nossa rede. O problema num inversor, quantos componentes eletrônicos tem lá dentro? Né? Diversos. Então, a falha pode acontecer. Quando acontecer a falha, a gente tem que estar pronto para atender de forma rápida e eficiente. Então, esse é um ponto que a gente sempre trouxe, né? Dentro dos pilares, agilidade e eficiência. Então, isso é super importante para conseguir chegar ao mais próximo do 99%, que é a fidelização maior que a gente vai conseguir. Então, é um trabalho constante, né? Isso é um trabalho de todo dia, é um trabalho diário, né? De estar próximo, de capacitar e estar sempre à disposição para atuar quando o problema acontecer. Uma estratégia que eu também percebo que vocês, que a Eugene adotou, Glauco, de ter muito forte essa presença da marca. Né? Então, o que eu estou dizendo com isso enquanto alguns outros atores desse setor, distribuidores de equipamentos, eles trabalham com marcas não próprias, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele tem módulos A, B, C, D, né, de fabricantes globais conhecidos, a mesma situação em inversores, enfim, né, nos elementos do kit, né, fotovoltaico, eu percebo, e aí é claro, é notório no mercado, que a Eugene ela fez uma opção ela tem o módulo dela, Eugene, ela tem o inversor dela, Eugene, né, você me comentou ali, achei interessante isso, né, até de um movimento que vocês fizeram já ali em 2021, né, já estamos falando de um tempo razoável, né, que é uma discussão atual, de ter inversores híbridos, já olhando para essa possibilidade que é muito concreta hoje, né, de você ter a possibilidade de ter um armazenamento já, né, e falando disso em 21 realmente era bem mais cedo, mas é uma estratégia adotada pela empresa, né, de ter a marca dela nos equipamentos dela. Para a nossa audiência que está nos assistindo, o porquê disso, né? Então, a gente entende que isso agrega valor, né, tanto para o integrador quanto para o cliente final, né? É uma
um pouco da filosofia da própria companhia, né, de ter os produtos com a marca própria, e a gente trouxe isso para o solar também, né, porque entendemos que durante um bom período, né, foi um grande diferencial, né, você ter o módulo com a marca Eugin, o inversor com a marca Eugin, dar o suporte todo nacional, né, e local com equipe própria, para realmente ganhar mais agilidade e trazer eficiência para esse processo. Então entendemos que isso agrega valor, né? Tudo que agrega valor tem um posicionamento de preço mais atrativo. Então, também é uma questão de como buscar melhores margens, né? Num setor que é super concorrido, né? Que tem um viés de preço muito forte, mas que a gente tem que buscar uma diferenciação e agregar valor em toda essa cadeia. E quando a gente olha essa questão né, do exemplo que você comentou, de ser precursor ali no híbrido, olhar uma solução diferenciada, é que realmente é também um olhar da empresa, né, como para outras áreas de negócio, de inovação, de trazer tendências, né, de olhar a tecnologia. Então, isso é um ponto realmente que nos diferencia e que a gente consegue também trazer para a nossa rede de integradores algo novo, né, e diferenciado para que ele possa se diferenciar no mercado também. Então, trazendo até a época, quando a gente começou a discutir a solução de híbrido, a gente ainda tinha um olhar para o que seria o armazenamento. Será que vai ser lítio ou será que vai ser chumbo, por exemplo? Olha que uma interessante. Né? Então, e fazia sentido, talvez, essa na pergunta época ainda fazia sentido, né? Falou, pô, mas o que a gente vai agregar nesse híbrido? Ou seja, vem armazenamento. Armazenamento. Ponto. Mas como será, né? Exato. E a gente não tem... Hoje é lítio, né? Mas pode ser que a gente olhe daqui a alguns anos e fale, nossa, era lítio, lembra? Né? Sim. Assim como a gente está supondo, havia a possibilidade de ser chumbo, né? Exato. Então, naquele momento, que também não é tão distante, né? Se a gente olhar 4 anos atrás, fala, agora. Mas há só 4 anos atrás a gente ainda falava de uma possibilidade de ser chumbo? Ainda falávamos. Né? E também, por olhar o mercado, visão, né, tendência e inovação, descartamos a ideia do chumbo e começamos a desenvolver a solução para lítio também. Vocês vão ter uma bateria Eugin? A gente já tem a bateria para residencial, nós já temos. Eugin. Então, a solução híbrida, inversor mais bateria, também solução Eugin para residencial, comercial pequeno, a gente já tem em operação, já temos instalações feitas também. Tá. E foi um momento, eu acho que tem uma coisa interessante aqui, e aí eu estou preparando aqui o pano de fundo para um amigo nosso chegar. Legal. Porque ele sempre aparece, ele sempre vem, e ele até comentou, eu com esse negócio de botando pilha, se deixar eu uso pilha da Eugin. Eugin tem pilha? Eugin tem pilha. Então pronto, aí que ele achou o máximo, ele vai te pedir pilha, tá? Porque o quadro dele é o botando pilha. Porque você vive um momento muito intenso, né? As distribuidoras de equipamentos viveram momentos intensos. Eu falo que elas não venderam, elas foram compradas, né? Era um negócio de tanto crescimento do setor de GD, de geração distribuída de venda de equipamento, que inclusive quem comprava tinha que ser ágil para comprar, porque senão não conseguia comprar, né? Exato. Quem vendia estava vendendo, né? Ou seja, chegou num momento que era o estoque, né? A disponibilidade era rei. Então, ter disponibilidade, ter estoque... Isso. Compra e compra logo, né? Não, vou ver, quando voltar não tem mais, né? Exato. Era ali 22, 23, né? Ainda um período de 23. Vocês devem ter... Você certamente viveu e viu isso. E aí eu vou chamar ele porque ele falou, eu quero perguntar um negócio pro Glauco. Zóia, vem cá. Aí está ele. Aí, Zóia, eles têm pilha lá, da Eugin. Depois você pode conversar. Depois que acabar a gravação aqui, de repente, por que você não pede um patrocínio, começa a usar um boné da Eugin nos podcasts, aí você consegue pilha numa condição melhor. Eu vou falar isso com o Glauco, pode deixar. Mas a pergunta que você queria fazer era outra. Glauco, o Zóia queria te perguntar o seguinte. Muito bem, a gente viu isso acontecer. Né? A gente viu uma rampa subir muito forte e depois a gente viu desafios começarem a aparecer. Né? E alguns esperados, né? O 14300, ela trouxe a segurança de uma lei, mas ela trouxe também mudanças. Sim. Né? Daqui a pouco vocês vão ter que pagar o fio, né? O número vai mudar,
enfim, né? Esse setor nosso, você morre do coração, mas não morre de tédio, né? Porque cada hora tem um tema novo. Aí apareceu um tema novo, né? Que foi o famoso inversão de fluxo, fluxo reverso, chame como quiser chamar. Para ajudar, a gente teve ou tem uma taxa de juros que vem galopando, né? A gente teve hoje já um podcast, uma conversa mais cedo, e a gente conversando aqui com o Eduardo Tobias, ele trouxe um dado e falou: Crispim, é a taxa de juros mais alta dos últimos anos, e é mesmo, 15% agora, né? Enquanto a gente está aqui gravando. E a gente sabe que os juros ou o financiamento, o dinheiro, ajudou muito a fazer com que os negócios de GD, principalmente no comercial pequeno, no residencial, ganhasse volume, e a gente não tem mais isso hoje. Então, tem muitos desafios colocados aí nesse momento na mesa. Né? Ele queria saber de você, como é que você está olhando para isso? Como é que a Eugênia está olhando para isso? O que dá para projetar, pensar? Como é que vocês têm analisado esse cenário macroeconômico? Está aí o professor Rossetti, né? Rossetti. De novo, para que a gente tenha alguma... Para quem está nos escutando aí, na pergunta dele, possa pensar, tudo bem, o Glauco colocou isso lá, deixa eu ver se é isso mesmo. Perfeito, é uma pergunta muito boa. Muito boa, né? Muito boa. Ele estuda. Ele estuda e... Para botar pilha, ele fica... Conseguiu botar pilha. Semanas, ele dorme, fica com esse olho aberto a noite inteira aí. Então, assim, novamente tem os dois olhares, né? A micro e a macro. Então, quando a gente olha a micro, é óbvio que tem um desafio enorme. O setor, né, e principalmente a GD, a gente sabe que é muito alavancado, né, tem muita demanda de financiamento. Então, sem dúvida, é um desafio muito grande, né? A taxa de juros muito alta, níveis de aprovação de crédito também muito baixos. Então, a gente olha isso de uma forma geral, né, não só para o solar, mas também para os outros setores da companhia, e a gente vê realmente que a população brasileira está muito endividada. Né? Então, o nível de endividamento está muito alto. Então, isso também dificulta a aprovação de crédito. Então, não é só estar disposto a uma taxa tão alta, né? Como o exemplo atual de 15%. É que, às vezes, não se consegue o crédito, porque já existe o endividamento. Então, ele está disposto a investir no solar, ele sabe que a conta fecha, que ele quer, ele tem a vontade de ter o solar, mas não consegue. Né? Seja por não conseguir aprovar o crédito ou por realmente achar que o juros está tão alto que não está interessante fazer agora, é melhor esperar um pouco. Então, esse é um desafio, eu acho que realmente bastante relevante, né, no setor hoje, fora as outras questões globais. Né? Então, que a gente já está falando, né, de Estados Unidos e situações tensas, né, globais, que também todo mundo acaba investindo um tempo para olhar isso e acaba não olhando o dia a dia. Então, esses desafios são realmente do nosso dia a dia, olhar mais micro. Mas não tem dúvidas que o setor realmente é um setor com potencial e com oportunidades muito grandes pela frente. Então, eu, pessoalmente, continuo acreditando muito. Acho que existe uma oportunidade para o mercado ainda, né, de mais de 90% de consumidores, né, de energia. Então, é olhar o copo meio cheio e meio vazio. Então, quando a gente olha que a gente espera que seja uma turbulência de um período mais curto, mas que não tem dúvida que a energia solar é fundamental para conseguir apoiar o setor, que o armazenamento vai acontecer, que não tem volta, e que é só uma questão aí de ajustar o economics, né, a parte financeira, para cada vez se tornar mais viável. E aí, voltando, vou puxar um pouquinho da nossa conversa também do que você trouxe, né, o comparativo, com relação à questão da água. Né? Se a gente vai para uma residência e tem uma caixa d'água, né, e tem mas companhia ela tem de água, e tem água, a energia é a mesma coisa. Né? Ninguém quer ficar sem energia. Então, às vezes, nos momentos mais interessantes, né, ou no momento de social, de lazer no final de semana, na hora que você está fazendo, né, o churrasco de final de semana, ficar sem energia. Com as visitas em casa. Ou pior que isso, né?
jogo do Flamengo e eu sem energia. Imagina. É um desespero todo. Se bem que, tá, às vezes é até melhor não ter, nesse caso, mas tudo bem, vai. Não, mas E tem um outro tema aí que a gente estava conjecturando, assim, é que a gente ficou mal acostumado também, né, Glauco? A gente viu um crescimento muito grande, né? Muito fora da curva mesmo, de expectativas e tudo. Então, eu também acredito num crescimento mais racional. E se você for pensar, né, você trouxe aí a fala sobre essa questão eu tenho uma casa, a casa tem caixa d'água, mesmo que você tenha água na rua, né? Porque a gente tem a disponibilidade ou a possibilidade da tecnologia do armazenamento, falando de energia agora. E outra coisa é um crescimento natural, por exemplo, até da própria construção, né? Não vejo muito, não faz sentido, talvez seja a fala adequada, construir-se uma casa hoje e não pensar em ter um sistema fotovoltaico nela. Já que você está construindo, começando do zero, porque é isso, você já coloca ela junto no financiamento do imóvel, vai pegar um financiamento nos bancos de financiamento de construção, não faz sentido, mesmo com a legislação que for, porque você vai consumir parte daquela energia instantaneamente, né? Ainda não estou entrando nem em questão da regra, da simultaneidade ou não. Então, o fato é, você tem energia disponível ali para você, em algum momento você vai utilizar. Então, e as pessoas vão continuar construindo. Né? Trazendo uma outra componente, né, Crispim, que é o veículo elétrico. Sim, sem dúvida. Então, você ter a possibilidade de ter um veículo elétrico, poder ter a geração de energia na própria residência ou no próprio comércio. Você está resolvendo E conseguir fazer que esse sistema, né, se feche, retroalimente. Exato. E unir o armazenamento é uma solução técnica perfeita. Sim. Então, é o ajustar a parte econômica, e vai acontecer, né, com o boom também do setor de veículos elétricos. A gente tem uma quantidade de baterias sendo produzidas em escala, reduzindo o custo de produção, cada vez ficando mais acessível. Não tem dúvidas que esse sistema ele vai ser um sistema de veículo elétrico, com um sistema de geração solar e com armazenamento. E a gente está cada vez mais energizado, né? Ou seja, os equipamentos que a gente tem cada vez mais equipamentos eletrônicos, né? Então a gente vai consumir per capita também, isso é um outro dado importante, cada vez mais energia. Então eu concordo, eu acho que agora é um momento, né? Um momento de ajuste, entendimento, acho que tem o que você colocou de uma discussão também global, né? Tem uma discussão energética global acontecendo, então acho que faz todo sentido isso. Muito bem, Zóia, é isso. Glauco, papo muito bom, mas chegando na reta final para fechar, a pergunta que eu sempre faço no meu fechamento, momento mais elétrico da vida do Glauco Santos. Acho que o momento mais elétrico é o que eu estou vivendo agora. Né? Eu acho que é sempre o presente. Nosso momento presente é o mais elétrico, né? De um modo geral, né? Seja de mercado, seja profissional, seja pessoal. Eu acho que, primeiro, a gente tem que estar energizado o tempo inteiro. Manter a chama acesa. Para conseguir acordar né, de manhã, olhar para aquele dia e falar, bom, hoje vai ser melhor do que ontem. Bora lá. Vamos para cima, vamos fazer o negócio acontecer. Olhar, eu sou muito otimista, né? Olhar sempre com oportunidades. Eu acho que, por mais desafiadora que seja a situação, quanto mais a gente pensar que existe né, uma solução, que se a gente conseguir trabalhar na solução viável, aquilo vai se tornar real e factível. Então, acho que esse é o momento, né? O momento de bola para frente, vamos fazer acontecer e que o futuro só vai ser melhor. É uma mensagem boa, eu acho que é por aí mesmo. E para você que esteve conosco até agora, agradecer a tua companhia, a tua presença, a tua audiência, ter nos escutado nesse papo muito bom aqui sobre o nosso setor solar fotovoltaico, sobre a história do nosso entrevistado, o diário de uma vida elétrica dele. Agradecer também aos nossos patrocinadores que propiciam que a gente tenha essas conversas aqui. A Automa, uma empresa referência no monitoramento de energia, QR Code na tela. A EMAI, empresa metropolitana de águas e energias, também é uma empresa secular, cada vez mais forte, presente no setor elétrico brasileiro. Está aqui o QR Code da EMAI. A TÜV Rheinland, uma empresa alemã com 1,5 século
de trabalhos no setor solar agora também, com consultoria, com validação de equipamentos também, a TUV com mais informação no QR Code aqui, e a TTS Energia, que é uma empresa referência na construção de usinas, na mini geração e agora também na geração centralizada. Agradecer aos meus patrocinadores do Diário de uma Vida Elétrica, ao pessoal da Fontana Filmes, que está aí, vocês não estão vendo, mas eles estão aí, tenho a certeza, atrás das câmeras, gravando aqui no estúdio da Fontana, em Campinas. A agência minha não, né? A agência parceira nossa no marketing aqui do Duve, a Agência Mágica, Marketing Empresarial. Obrigado à turma que nos ajuda a fazer essa divulgação. Mas, Glauco, principalmente a você. Obrigado por ter vindo, ter contado a tua história, compartilhado a sua visão do setor, do mercado, falado mais e dando a oportunidade da gente conhecer um pouco mais da Eugin e te desejar sucesso aí nesses desafios na tua trajetória. E continue energética aí todo dia. Obrigado. Eu que agradeço, desejo muito sucesso também para você, Crispim, para a Duve, muita prosperidade. Estamos sempre à disposição e conta comigo. Beleza, depois tiver um par de pilha para o Zóio, não esquece não. Tá? Boa, bem lembrado. Aí, Zóio. Gente, obrigado, um abraço, até a próxima. Vamos lá.